que GTA 6 é o jogo mais esperado da década, isso aí é indiscutível. Eu fico muito impressionado quando eu vejo esses clipes aí, o gráfico, né? Como que tá pra sair o jogo aí, mas a realidade depois que vem, quando você vai e olha o preço, deixa a gente um pouco assim, né? Praticamente chocado. E pra te falar a verdade, eu acho que esse jogo aí ele vem para causar uma ruptura aí, né? Entre o passado recente dos jogos, né? E o futuro que tá para chegar aí. Saca só. Então aqui, pessoal, quando você vê ali o clipe e vem para a página de algum site aí que tá fazendo a pré-venda do jogo aí, como a nuvem, por exemplo, você vê que a realidade é um pouco não, né? Vamos falar a verdade, é bem salgada. A gente for ver o preço aí, ó, do jogo, né? O jogo base aí, o padrão, tá saindo 400, quase R$ 450. A versão Ultimate, R$ 550 praticamente, né? A pré-compra, R$ 450. Então, assim, é uma realidade que é para se pensar, né? Se dá hoje em dia para acompanhar, né, essa evolução aí dos games aí, né? Acompanhar a indústria game. E aí a gente está falando só do preço do jogo, né? Porque se a gente for levar em consideração também o que vem por trás dele, como a venda de DLCs, né? Atualização do jogo, tudo que vai ser vendido, né, com o jogo aí ainda fica mais salgado ainda, né? Porque tá por vir ainda. E às vezes a pessoa também ela não tá atualizada o suficiente para poder jogar esse jogo aí, no que diz respeito a hardware, e ela vai querer fazer um investimento, tá salgado também, né? A gente tem aqui, ó, por exemplo, ó, o preço do console aí, ó, PlayStation 5 Pro, quase R$ 7.700, né? Então assim, para poder acompanhar isso aí tá meio difícil hoje em dia para o brasileiro comum, né? A versão mais barata que eu achei do PlayStation aí, ó, R$ 3.700. Xbox, praticamente R$ 7.000. E aí tem também o novo hardware da Valve aí, né? O Steam Machine. Tá saindo aí, ó. Tá em dólar aqui. Provavelmente não vai ter quem é revendedora autorizada aqui no Brasil, então você vai ter que fazer a importação. Você sai mais de R$ 5.000, fácil, R$ 6.000. Eu não sei quanto que tá a cotação do dólar hoje em dia. Então é um caso a se pensar se realmente vale a pena estar acompanhando aí a indústria gamer, né? Porque o que tá por vir aí parece que vai ser bem complicado, né? Pelo menos para mim, assim, para, né, a maioria do pessoal brasileiro comum acompanhar isso aí vai ficar bem difícil. E aí, assim, né, eu tenho certeza que muita gente vai criticar, mas eu não acompanho isso aí não, viu? Pra te falar a verdade, eu tô sempre um passo atrás aí do que diz respeito a games aí, né? Eu tenho algumas alternativas que eu, né, faço para poder burlar, né? Para poder, quando eu chegar nesse game aí, por exemplo, aí, ele tá numa situação muito mais barata, né? Porque não dá para acompanhar, não. Então eu praticamente faço o seguinte. Olha só, coloquei aqui uns exemplos aqui também atualizado, né? A realidade, ó. São os preços aí que estão na tela aí, ó. Tem Forza. Olha só, dá para acompanhar isso? Ah, mas eu divido no cartão. Beleza, mas que tá caro sim. Eu particularmente eu faço da seguinte forma, eu não compro jogo lançamento, tem aqui, ó, tô mostrando para vocês a minha biblioteca da Steam, eu tenho jogos até assim, né? Não tão retrôs assim, mas que eu comprei muito barato, né? Porque eu não compro no lançamento, eu espero muito tempo para poder adquirir o jogo. Então é uma forma que eu tenho aí para poder né, não tá gastando essa nota preta, né? Com o jogo lançamento, jogos atuais aí. Tem muito jogo que eu jogo de graça aqui,
usando um personagem, no caso do Kill Stick aqui, libera um personagem por semana, né? Os outros aqui eu comprei. Tem o Dead or Alive aí, ó. Jogo com 4 personagens só, né? Dá pra divertir, né? Mas não gasta essa nota com o jogo lançamento, não. E também uso muito, né? Emulador. Uso muito emulador porque não tá dando pra acompanhar. Tem jogos aqui que dá pra se divertir bastante, tá? Tem muito jogo de luta porque é praticamente mais o meu foco mesmo, mas eu jogo outras coisas. E também jogo multiplayer praticamente quase todo no Fightcade, porque não dá pra acompanhar a indústria gamer mais. Desde quando eu me entendo por gente que o videogame é caro, mas pelo menos antigamente você comprava um videogame, a atualização dele que saía era uma atualização apenas para diminuir o custo, né, de produção da empresa, e os jogos eram praticamente inteiros. A única coisa que você tinha que fazer era desbloquear um personagem ou outro, desbloqueando as coisas à medida que você ia jogando e evoluindo no jogo, né? Hoje em dia não, você compra um jogo e gasta muito dinheiro com ele. Tá complicado, viu? Se você chegou até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Valeu!